Bom dia! Bom dia! Bom, para quem me conhece, meu nome é Caio, seja bem-vindo à Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. É um prazer receber você aqui, seja você que está vindo pela primeira vez, seja você que não vem pela primeira vez. É muito bom te receber aqui. Bom, a gente está no meio dessa série de mensagens chamada Inabalável. E a gente está aprendendo com base no livro de Daniel. No livro de Daniel, no Antigo Testamento da Bíblia, a gente está aprendendo com Daniel como ter uma fé inabalável, como viver uma vida inabalável. E na semana passada foi muito interessante que no capítulo 1 de Daniel a gente aprendeu que acima de tudo existe um Deus nos céus. E é engraçado porque já tem um tempo eu vi uma postagem nas redes sociais que dizia o seguinte: se você simplesmente seguir a Deus, tudo na sua vida será mais fácil. Quem me dera. Eu queria que fosse assim. Muitas pessoas acreditam em coisas desse tipo. Muitas pessoas se deixam levar por esse tipo de pensamento, no sentido de que se você simplesmente acreditar em Deus, entregar sua vida para Ele, tudo na sua vida vai se resolver, tudo vai se encaixar, tudo vai ser mais fácil. O ponto é que essas pessoas pensam que Deus sempre tornará as coisas da sua vida mais fácil. Infelizmente, isso não é verdade. Na verdade, quando você dedica a sua vida a Deus, isso não elimina as dificuldades da sua vida. Aliás, servir a Deus fielmente muitas vezes vai fazer de você um alvo. Então é importante nós sermos honestos com você. Se você está conhecendo, se você está estudando a Bíblia, se você está visitando, apesar de ser a melhor escolha da sua vida, isso não vai tornar a sua vida fácil. Muitas vezes você vai ser um alvo, porque você está dedicando e está entregando sua vida a Deus. Quando você vive corajosamente para Deus, nós temos um inimigo espiritual. E esse inimigo espiritual nota isso. Ele nota quando você está se dedicando a Deus, quando você está servindo a Deus, quando você está fiel a Deus. Então, se em algum momento da sua vida com Deus você se sentir atacado, o motivo é que você realmente pode estar sendo atacado. Se as coisas ficam difíceis, às vezes, eu sei que as pessoas tendem a pensar, e eu já pensei muitas vezes, nossa, se está tudo difícil na minha vida, está tudo ruindo, está tudo um caos, eu não devo estar fazendo a vontade de Deus. Eu estou longe de Deus. Deixa eu olhar aqui na minha vida direitinho se realmente eu estou sendo fiel a Deus, porque não é possível, está tudo dando errado, está tudo ruim, eu não estou bem com Deus, não é possível. Mas o interessante é a gente poder pensar, quando essas coisas estiverem indo mal, quando a sua vida tiver um caos, a gente precisa entender que isso pode ser uma evidência de que você está no centro da vontade de Deus. E no fundo você só está sendo atacado pelo seu inimigo espiritual. Porque seu inimigo espiritual não gosta do que você está fazendo para a glória de Deus. O seu inimigo espiritual está percebendo que você está muito próximo de Deus. E seu inimigo espiritual está atacando você. Um ataque espiritual, muitas vezes, não é um sinal de que você está fazendo algo errado. Muitas vezes é uma evidência de que você está fazendo algo certo. Isso, eu acredito que às vezes é um choque e difícil para a gente pensar dessa maneira. Mas a gente precisa mudar a lente com a qual a gente olha a fé. A lente com a qual a gente entende as verdades espirituais. Bom, e é por isso que hoje a gente vai viajar um pouquinho, a gente vai andar um pouquinho no livro de Daniel. Semana passada a gente esteve em Daniel capítulo 1, mas hoje nós iremos pular, dar um salto
para Daniel capítulo 6. E a gente vai pular para uma história muito famosa no livro de Daniel. É sobre Daniel na cova dos leões. E agora, levanta a mão, quantos de vocês conhecem essa história? Já leram essa história de Daniel na cova dos leões? Legal, muito bom. É uma história bíblica muito poderosa do Antigo Testamento. Quantos aqui sabem como essa história termina? Levanta a mão. Legal. E aí eu quero que vocês deem spoiler mesmo. Daniel morre na cova dos leões ou Daniel é salvo da cova dos leões? É salvo. Salvo. Muito bom, deu um spoiler. E é interessante porque quando a gente vai lendo o livro de Daniel, pelo menos eu tinha a impressão de que Daniel era um cara super jovem, descolado, que tinha fé em Deus. Um cara jovem, descolado, que tinha uma fé em Deus inabalável. Mas isso não é verdade. Quando a gente se transporta para o capítulo 6 de Daniel, Daniel está com 80 anos. Ele tinha por volta de 80 anos aqui no capítulo 6. E quando você reconhece isso, de que Daniel era um homem velho, descolado, com fé em Deus, essa história da cova dos leões se torna muito mais significativa. E a gente hoje vai entender o porquê. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Então, Daniel está na casa dos 80 anos e ele serviu sob 4 reis diferentes dentro desse período. Ele serviu ao rei Nabucodonosor, que a gente viu na semana passada, no capítulo 1. Ele serviu ao rei Belsazar, serviu ao rei Dario e serviu ao rei Sírio. 4 reis diferentes. 3 reinos, 3 nações diferentes tem aqui. Ele serviu sob Nabucodonosor e depois ele serve Belsazar, que é filho de Nabucodonosor. Belsazar é filho de Nabucodonosor, então ele ainda é um rei babilônio. E aí você tem Dario, o rei Dario. O rei Dario é onde acontece essa história do capítulo 6. E a gente vai dar uma olhada em Dario hoje. E Dario é um gênio administrativo. A gente está na segunda semana. Quando a gente chegar na última semana dessa série, na 4ª semana, a gente vai dar uma olhada nesse rei Ciro, que na verdade é o rei persa que conquistou a Babilônia. Quando chegou em Ciro, quando Daniel estava servindo ao rei Ciro, Ciro disse aos exilados judeus: vocês podem voltar para sua terra. Só que é interessante, Daniel serviu esses 4 reis e Daniel influenciou 4 reis diferentes. Ele começou a servir o rei Nabucodonosor. Ele chegou na Babilônia com entre 14 e 15 anos. Aqui no rei Dario ele está com 80. E olha que interessante, por toda a vida de Daniel, uma vida inabalável, uma vida de fé e convicção em Deus, ele influenciou tanto esses reis estrangeiros, que o último rei fala: uau, vocês judeus podem voltar para sua terra. E tudo isso é para a gente entender que por conta dessa influência, desse impacto, é por isso que importa para todos nós aprendermos com Daniel como ter uma fé inabalável, como viver uma vida inabalável. Durante 7 décadas desse cativeiro, Daniel compartilhou sua fé com cada um desses reis. Cada um deles. Daniel não deixou de falar da sua fé com eles. E a gente vai perceber ao longo das histórias, igual a gente já viu no capítulo 1, que Daniel, ele não criticou esses reis, Daniel não condenou esses reis.
Daniel não chamou esses reis de estúpidos e demoníacos, porque eles tinham uma visão política diferente da dele. Mas ao longo de 4 regimes diferentes, Daniel compartilhou a sua fé de uma maneira verdadeira, amorosa, consistente, e influenciou o rei, 4 reis, sem comprometer as suas crenças. Daniel serviu 4 reis diferentes com amor, fidelidade, consistência. Ele influenciou 4 reis por meio de uma fé e convicção inabalável. E a gente vai, enfim, começar a ver isso no capítulo 6, no versículo 1. Daniel, capítulo 6, versículo 1, lá no Antigo Testamento. A gente vai começar lendo, e é bem poderoso quando a gente lê o capítulo 6, que diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. É incrível ler isso daqui, porque aqui deixa bem claro que Daniel se destacou. Daniel era um dos supervisores dos que cuidavam dos reinos dentro da Babilônia. E o rei, portanto, viu que Daniel se destacou tanto que ele estava planejando colocar Daniel acima de todos esses, dos supervisores, dos outros supervisores. E por que será que o rei estava pensando isso sobre Daniel? Por que será que Daniel era esse escolhido? Simplesmente porque Daniel tinha qualidades incríveis, como homem. Mas não pensem que são qualidades sobrenaturais, mas eram qualidades que eu e você podemos alcançar por meio de uma fé consistente e fiel a Deus. E Daniel, por conta da sua fé em Deus, ele se destacou de uma maneira que o rei começou a notar. E o rei pensou: uau, Daniel, eu vou promover esse cara. Olha como ele se destaca, olha como ele é íntegro, olha como ele é fiel, olha como ele é verdadeiro, olha como ele é honesto. E é interessante, aqui eu destaquei essa palavra, Daniel se destacou. A palavra hebraica, traduzida aqui como se destacou, há um termo que é mitnasa. E essa é a única vez que essa palavra hebraica é usada em toda a Bíblia hebraica. É só nesse trecho, nesse versículo, nesse capítulo, que essa palavra em hebraico aparece. Mitnasa significa se elevar, se sobressair, se distinguir, se destacar. Daniel se destacou tanto, mas tanto, com tanta fidelidade, foi tão excelente em tudo que ele fez, que ele se destacou. Ele Mitnasa. Onde quer que você trabalhe, o que quer que você faça, onde quer que você sirva, qualquer que seja o cargo que você ocupa hoje, como quer que seja que você trate as pessoas, Mitnasa. Vocês devem Mitnasa, se destacar, se sobressair. Vocês devem prosperar, se destacar, devem sempre dar o seu melhor. Como seguidores de Jesus, a gente deve se destacar nos lugares onde a gente trabalha, nos lugares que a gente visita, nos lugares que a gente passeia.
A gente deve fazer isso por sermos pessoas que cumprem a nossa palavra, pessoas que são fiéis, pessoas que são verdadeiras. É isso que as pessoas têm que enxergar na gente. Traga o seu melhor. Onde quer que você vá, leve o seu melhor. O que quer que você faça, faça o seu melhor. Trate bem as pessoas, honre as pessoas ao seu redor, sirva as pessoas. Devemos nos destacar. E Paulo também falou sobre isso. Colossenses 3,17. Paulo reforça essa ideia do Mitnassá. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Mitnassá. O seu melhor. Eu acho que a gente concorda que o mundo está tão difícil, tão caótico. Às vezes a gente até usa uma expressão, né? O mundo está infernal. O mundo está tão escuro que é hora de os cristãos se destacarem por Mitnassá, pelo seu melhor. É hora de algumas pessoas, alguns de nós aqui, prosperar, se destacar, amar, terem graça, pregar. Sempre que o mundo escurece, a nossa luz, como cristãos, deve brilhar mais forte. Sempre que o mundo escurece, é a nossa luz que deve brilhar mais forte. Deveríamos ser tão destacados, tão distintos das pessoas, na nossa maneira de agir, na nossa fidelidade, na nossa verdade, no nosso amor, na nossa maneira de cuidar das pessoas, na nossa maneira de servi-las. Nós devemos nos destacar nisso. Nós devemos ser distintos. Interessante, não foi só o rei Dario que viu isso em Daniel. Os outros líderes lá junto de Daniel estavam lá vendo Daniel receber toda a atenção. O queridinho do professor, o queridinho do chefe. E o que vocês acham? Esse coração humano nosso, quando vê outra pessoa recebendo toda a atenção, sendo paparicada, como que a gente se sente? Quais sentimentos vêm à tona? Vocês acham que esses colegas de trabalho de Daniel gostaram dele? Mais por isso? Não, eles odiaram Daniel. Eles ficaram com inveja. Então, o que eles tentaram fazer? Por incrível que pareça, o mesmo que acontece hoje. Tentaram cancelar Daniel. Engraçado é que a gente acha que essa cultura de cancelamento é de hoje, do século 21 e das redes sociais. Mas lá atrás, no livro de Daniel, a cultura do cancelamento já estava acontecendo. E ela sempre aconteceu. Já naquela época, a cultura do cancelamento era real. Eles perseguiram Daniel. Eles tentaram cancelar Daniel. Tentaram fazer qualquer acusação contra Daniel. E aqui está o que as escrituras dizem em Daniel capítulo 6, do versículo 4 ao 5. Daniel 6, do 4 ao 5. Diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Daniel não era corrupto, não era negligente, não era preguiçoso. Esses homens pensaram: bom, a gente nunca vai encontrar base para acusar Daniel de nada, a menos que tenha a ver algo com aquele Deus dele, aquele Deus que ele serve, aquele Deus que ele ama, aquele Deus a quem ele ora.
E o meu foco hoje é, baseado em Daniel 6, apresentar para nós 3 qualidades de um impacto inabalável. Em um mundo cada vez mais sombrio, como que nós, o povo de Deus, podemos brilhar cada vez mais? Como que nessa escuridão do mundo, os cristãos podem se destacar e viver uma vida como a de Daniel, que não achem nada para te acusar que não seja a sua fé em Deus? Como causar um impacto inabalável? Primeiro princípio que a gente encontra aqui em Daniel 6, servir a Deus com integridade. Daniel serviu a Deus com integridade, com tanta integridade que o rei queria promover. E os outros líderes tiveram inveja. E aí eles disseram: vamos encontrar algo de errado com esse cara, vamos encontrar algo de errado com esse sujeito. Se juntaram os 2 colegas dele de trabalho, mais 120. 122 pessoas não conseguiram encontrar nada de corrupto, negligente ou preguiçoso em Daniel e no seu trabalho. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê eles procuraram algo de errado com Daniel e não encontraram nele nenhuma corrupção, não puderam achar nele falta alguma. Por quê? Por que não acharam nada? Porque Daniel era confiável. Os líderes babilônios estavam procurando qualquer motivo para descreditar Daniel diante do rei. Mas o que Daniel fez? O que Daniel fazia? Ele era uma pessoa de palavra, ele não sonegava impostos, ele não mentia, ele não fofocava sobre o rei. Ele foi fiel a 4 reis, 4 chefes, 4 presidentes, 4 líderes, 4 administrações diferentes. Seja lá o que for, tudo isso, ele serviu a Deus fielmente. A mesma coisa que nós precisamos fazer. Não importa quem esteja no poder, Deus está no trono. Amém. Existe um Deus nos céus. Amém. Não importa quem seja o nosso chefe, o nosso líder, nós vamos mitnassar, dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, amar com o nosso melhor, servir com o nosso melhor. Nós vamos nos levantar, nos destacar para a glória de Deus e de Jesus Cristo. Daniel serviu de maneira íntegra e fiel na Babilônia. E Daniel estava numa circunstância, igual a gente falou semana passada, uma circunstância de escravidão, de cativeiro, longe da sua terra, longe da sua família. Provavelmente sua família estava morta. É aquele cenário que a gente olha e fala: meu Deus, minha vida está um caos. Mas a vida de Daniel demonstrou a verdade de que você pode viver na Babilônia, mas a Babilônia não precisa entrar em você. Você pode viver nesse mundo, mas não precisa deixar que esse mundo viva dentro de você. Como seguidores de Jesus, não nos conformamos com o padrão desse mundo. Esse não é o padrão da nossa vida, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de servir. Mas a gente se renova e se transforma na nossa mente, como diz Romanos 12. Amém. Você pode até viver uma cultura que está se tornando cada vez mais sombria, corrupta, negligente, que esquece os padrões de Deus, mas não precisa deixar essa escuridão entrar no seu coração e na sua vida. Você precisa ser a luz de Deus onde você estiver. A luz que brilha entre a escuridão. A luz que se destaca, que ilumina, que faz a diferença. Com integridade, fidelidade, amor. Mitnassar, com o seu melhor. Lembre-se, tem 3 administradores aqui, Daniel e mais 2.
E esses outros dois estavam com muita inveja de Daniel. Então, o que eles fizeram? Decidiram manipular esse rei Dario. Eles foram até o rei e disseram: ei, Dario, você é o cara, você é a lenda, você é o melhor de todos os reis que passaram aqui. Você é forte, você é estrategista, você é uma lenda viva. Por que você não faz uma lei, rei? 30 dias. Por 30 dias ninguém pode orar, ninguém pode mencionar outra divindade que não seja você. O que você acha, rei? Todo mundo te adorando, todo mundo se prostrando a você. Nenhum outro Deus, só a você. O rei pensa: uau, eu realmente sou o melhor de todos os tempos. Eu sou o cara. Realmente todos deveriam me adorar. Olha o que eu estou fazendo aqui nessa Babilônia. Ela está maravilhosa, está prosperando. Então, se alguém orar a qualquer outro Deus, exceto a mim, nos próximos 30 dias, quem fizer isso vai ser lançado na cova dos leões. Vai ir para o fundo daquela cova. O que será que Daniel faz com esse decreto? Porque Daniel amava Deus. Daniel aqui estava com 80 anos. Daniel adorava Deus. Daniel precisava de Deus. E agora ele está proibido de falar com Deus. O que você faz quando tem um decreto te ordenando a fazer algo diferente do que Deus diz para você fazer? Se coloca no lugar de Daniel. O que você pensaria? Qual seria a sua atitude? Daniel tinha 3 opções. 3 opções um pouco diferentes umas das outras. A lei é clara: não ore a Deus, ore ao rei. Então Daniel tinha 3 opções. Opção número 1: parar de orar. Daniel pode chegar aqui e falar: eu vou tirar um mês sabático. Um mês só, um mêsinho sem orar a Deus. Deus vai entender. Já orei tanto a Ele. Estou com 80 anos, fui tão fiel todo esse tempo. O que é um mês sem orar a Deus? É muito mais fácil ter um bom ministério quando se está vivo do que morto. É muito mais fácil influenciar a pessoa se eu ainda estiver vivo, né? Então por que eu vou morrer? Um mêsinho sem orar a Deus, 30 dias só. Então simplesmente você para de orar por um mês. Você tira um mês sabático. A primeira opção de Daniel é essa: respeitar o decreto. Opção número 2: orar silenciosamente. Não estou orando. Não estou orando. Está todo mundo me vendo. Mas eu não estou orando. Estou cochilando aqui, velho. Eu não estou orando. Eu não estou orando. Não estou orando. Estou muito cansado. Não estou orando. Não estou orando, Dario. Não estou orando. Bom, estou só de cabeça baixa, estou descansando. Eu não estou orando. Eu não estava orando. Estava descansando os olhos. Daniel poderia orar silenciosamente. Como se ele passasse despercebido em sua oração. No fundo, ele estava orando. Mesmo se ele tenta orar silenciosamente, ele estava orando. Eu vou orar, mas eu não vou fechar meus olhos. Eu vou enganar eles. Vou fingir que eu estou aqui tranquilamente, não estou orando a Deus. Então, Daniel, ele pode parar de orar, ele pode orar silenciosamente, e tem uma terceira opção, talvez a menos provável.
Daniel pode continuar orando normalmente. Mas se ele for pegar orando, o que acontece? Pra cova. Cova com os gatinhos. Se Daniel escolhe essa terceira opção, ele está colocando a própria vida em risco. Vão jogar ele aos leões. Leões famintos, tá bom? Só lembrando. Então, o que será que Daniel faz no meio dessas três opções? O que você faria se você fosse Daniel? Pensa sobre isso. Bom, Daniel faz aquilo que um homem íntegro com Deus faria. Ele continua orando. E o que acontece? Seus amigos te deduram. E ele realmente é jogado na cova dos leões. E aí eu pergunto de novo, para quem conhece essa história, Daniel morreu ou Deus o salvou? Deus o salvou. Deus o salvou. Mas quando ele decide orar, Daniel sabia que Deus salvaria ele da cova dos leões? Não. Não, Daniel não sabia. Tinha alguma garantia que isso aconteceria? Não. Olha que interessante, Daniel era íntegro, fiel a Deus. Nem por isso a vida dele estava fácil nesse momento. Daniel não sabia se seria salvo da cova dos leões, mesmo se relacionando intimamente com Deus. O ponto é que Daniel tinha fé em Deus, mesmo sem saber o resultado das coisas. Independente do resultado, se ele sairia vivo ou morto da cova dos leões, ele manteve a fé dele em Deus. Isso é intenso, isso é difícil, isso é arriscado, isso é ousado. Ter fé em Deus sem saber se Ele vai realmente te salvar do perigo que você está vendo. Ser fiel a Deus quando isso pode custar toda a sua vida. Porque ele não sabia se Deus salvaria ele. E se as pessoas um dia dariam aos filhos delas o nome de Daniel, por causa dele. Ele não sabia disso. Daniel não tinha garantia nenhuma. Bom, honestamente a gente sabe que a história podia ter terminado, né? Sendo assim, bom, Daniel foi jogado na cova dos leões e teve sangue por todo o lado. Poderia ter terminado assim. Mas a gente continua. Como que a gente pode ter essa fé de Daniel? Como a gente pode viver com convicção em uma cultura de concessões? A primeira coisa que a gente viu é servir a Deus com integridade. Mas a segunda coisa é confiar em Deus com constância. A gente precisa fazer o que é certo diante de Deus. Confiar nele com constância, com integridade, com fidelidade. Quando a gente vai para Daniel 6, no versículo 10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Daniel não esperou ser lançado na cova dos leões para aprender a orar. Daniel fez o que ele sempre fazia. Ele sempre buscou a Deus. Ele clamou a Deus com fidelidade, fielmente, em todo momento. 3 vezes ao dia ele orava a Deus. Aí você deve estar se perguntando, mas o que isso importa? O que importa Daniel ser fiel a Deus mesmo antes de ser jogado na cova? Porque não é o que a gente faz ocasionalmente, aleatoriamente, às vezes, que faz a diferença, mas sim o que a gente faz consistentemente. Não é o que a gente faz às vezes que faz a diferença, mas sim o que a gente faz
consistentemente. Não é o que a gente faz de vez em quando que faz a diferença, mas sim aquilo que a gente faz repetidamente, fielmente, de maneira leal, de maneira fiel, de maneira íntegra. E pensando bem, eu até asseguro a você que você nunca vai estar realmente perto de Deus se você buscar a Ele de vez em quando, de maneira ocasional, de maneira aleatória. Você nunca estará perto de Deus dessa maneira. Você nunca será consistentemente forte no Espírito. Você nunca vai morrer para a carne e viver para o Espírito. Você nunca vai andar pela fé ao invés de andar pelo que você vê. Você nunca será capaz de apagar os dardos inflamados do seu inimigo. Você nunca vai fazer isso de maneira consistente se você buscar a Deus apenas de maneira ocasional, aleatória e às vezes. Você não vai conseguir fazer essas coisas. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa. Ela convence você. É ela que te direciona na sua vida, nos seus desafios, nos seus problemas. Ela vai à nossa frente para que a gente faça a vontade de Deus. É por meio dela que a gente procura buscar a Deus em oração. É por conta dela que a gente tem comunhão com outros cristãos. A gente chama isso aqui de igrejas em casa. Nós nos reunimos, nós oramos juntos uns com os outros, nós oramos uns pelos outros, nós servimos uns aos outros, nós amamos uns aos outros. Quando você que não vive nesse contexto, quando você não vive numa comunhão cristã, seja honesto para mim, eu quero saber como você consegue suportar tanta coisa, o caos desse mundo, dessa vida. Sério, quando o seu casamento está prestes a terminar, a ruir, como você consegue se não tem ninguém orando por você e pelo seu casamento? Quando seu filho está doente e ninguém está te visitando para te ajudar? Quando você está sofrendo e ninguém está do seu lado? É por isso que nós nos reunimos como povo de Deus. Por isso que a gente tem comunhão. Por isso que a gente consistentemente está um com o outro. Nós nos reunimos como povo de Deus. Esse é o nosso foco. Nos fortalecer uns aos outros. Consistentemente. Orando, visitando, amando, servindo. Nós somos o povo de Deus. Nós nos reunimos como corpo de Cristo. Esse é quem nós somos. Esse é o nosso DNA. É o que nós fazemos. Aqui é o que nós fazemos. Não é o que a gente faz ocasionalmente que faz a diferença, mas sim aquilo que a gente faz com consistência. Então Daniel orou como ele sempre orou antes. Ele está sendo atacado. Ele está sob ataque. Qual é a primeira resposta de Daniel? É chorar? É fazer birra? Se revoltar? Ser rebelde? Não. Assim como Daniel orou, quando você estiver sob ataque, sua primeira atitude deve ser orar. Não é entrar em pânico, mas orar. E a gente vê isso o tempo todo, né? Quando o caos, o pânico, a escuridão, o inferno se instalam na vida de alguém, até na nossa própria vida, a gente tenta tudo que a gente pode, tudo que está ao nosso alcance, tudo que está aos nossos olhos, a gente manipula, a gente tenta isso, tenta aquilo, a gente tenta controlar tal coisa, a gente tenta fugir de tal situação. E depois de tentar tudo, aí que a gente fala, bom, agora o que eu posso fazer é só orar.
Facilmente a gente coloca a oração como o último recurso que a gente tem para sair das situações difíceis. E eu penso, se eu fosse Deus, isso feriria meus sentimentos. Tudo que a gente pode fazer agora é orar. Depois de tentar tudo, a gente coloca a Deus abaixo de toda tentativa humana de resolver um problema. Se você fosse Deus, como você se sentiria sendo utilizado como um último recurso para resolver um problema? Você pode orar, você pode buscar a Deus, você pode mitinassar, dar o seu melhor. Você pode ser luz, você pode permanecer forte. Você não precisa entrar em pânico, porque existe um Deus nos céus. Tem um Deus e Ele faz isso há muito tempo. Eu posso te garantir, Deus cuida dos nossos problemas humanos há muito, muito, muito mais tempo do que eu e você existimos. E Ele faz isso até que chegue o momento dele chamar a gente para a casa dele, para estar com Ele. E aliás, no livro de Daniel tem um outro versículo muito interessante, Daniel 2:21, que diz que Deus muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É Deus quem faz isso. Ele tem esse poder soberano. É como Ele quer. Quando a gente volta para Daniel, como que Daniel conseguiu se manter tão forte por tanto tempo, por tantos anos? Eu te conto. Daniel se manteve tão forte diante de Deus porque ele se ajoelhou e se humilhou diante de Deus. Ele orou a Deus. Nosso ponto é servir a Deus com integridade e honrar a Deus com fidelidade. Assim como Daniel fez, nós precisamos ter a constância de buscar a Deus. Nós não devemos ir às vezes até Deus. Nós precisamos depender, nos humilhar e nos ajoelhar diante de Deus. Porque é Ele que estabelece e destrona qualquer rei, qualquer liderança. Nosso último ponto, honramos a Deus com fidelidade. Se tem uma qualidade que a gente quer incorporar como discípulos de Jesus, é que queremos ser fiéis. Porque um dia, quando você estiver com Deus nos céus, diante dele, hoje quem quer que te receba lá, a coisa que você quer ouvir é: muito bem, servo bom e fiel. Não é? Sim. Todos nós, eu sonho com esse dia, de poder ouvir isso. Mas tem coisas que você não vai ouvir lá no céu. Eu vou dar alguns exemplos. Você não vai ouvir: parabéns, meu bom e importante servo. Parabéns, meu bom e rico irmão. Parabéns, bom e melhor pregador. Parabéns porque você conseguiu seus 410 mil reais na conta e investiu com sabedoria. Parabéns por isso. Você não vai ouvir esse tipo de coisa. Parabéns, meu bom e popular servo. Uau, você é popular. Você não vai ouvir isso. Se você chegar lá, o que você vai ouvir é: parabéns, meu bom e fiel servo. Lembra, Daniel está nos 80 anos aqui. Por 80 anos Deus tem sido fiel a Daniel. Por 80 anos, através de 4 reis diferentes, em uma terra estrangeira, tirado de tudo que ele tinha, de tudo que era familiar a ele, da sua família,
doutrinado com visões e culturas diferentes da que ele aprendeu de Deus. Por 80 anos, Daniel é fiel a Deus. Então, Daniel escolheu ser fiel a Deus. Daniel decidiu: eu vou fazer o que é certo, eu confiarei em Deus. Se ele me salvar, eu confiarei em Deus. E se ele não me salvar, eu também confiarei em Deus. E então Daniel ora. Bom, o rei Dario, se vocês não sabem, não perceberam até aqui, o rei Dario gosta muito de Daniel. Mas o rei Dario está encurralado, porque ele assinou um decreto. Tipo, ele fica pensando, como a gente olha aqui, o rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Por mais de um dia, Daniel orou 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Olha o quanto esse rei gostava de Daniel. Ele decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Contudo, os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. O rei estava encurralado. O rei não podia voltar atrás, apesar de gostar muito de Daniel. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O rei queria que Deus livrasse Daniel. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito. O rei não conseguiu dormir. E quando ele acordou de manhã, depois que Daniel tinha sido jogado na cova dos leões, ele vai correndo, aflito, até a cova. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, olha a consistência, pôde livrá-lo dos leões? Daniel fala: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Não foi encontrado nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E porque Daniel honrou a Deus consistentemente, continuamente, fielmente, ele impactou espiritualmente 4 reis. E o rei Dario, depois disso, emite um decreto. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Vou fazer a mesma pergunta da semana passada. Se você perdeu na semana passada, pensa um pouquinho e tenta responder. Quem é o personagem principal do livro de Daniel? Deus. Deus. Deus é o personagem principal do livro de Daniel. Deus é o personagem principal de todos os livros da Bíblia. Mas todas as histórias da Bíblia apontam para Jesus. E Daniel capítulo 6 não é diferente. Deus é sempre o personagem principal, mas tudo aponta para Jesus. Todas as histórias. E isso é muito rico, significativo e emocionante para mim, que nessa história de Daniel 6, ela prenuncia a história de Jesus. Assim como Daniel, homens conspiraram contra Jesus. Assim como Daniel, homens prepararam armadilhas
para Jesus. Assim como Daniel, Jesus foi condenado a uma morte muito violenta e injusta. Assim como Daniel, Jesus foi colocado numa caverna que foi selada para que nenhum humano pudesse intervir. Assim como Daniel, Jesus saiu daquela caverna vivo e ressuscitou dos mortos, porque é assim que o nosso Deus é. Esse é o poder do nosso Deus. Amém. Existe um Deus nos céus. E Ele está no controle do curso desse mundo, a todo momento, a todo tempo. Independente do rei, do presidente, do líder, do seu chefe. Existe um Deus nos céus. Você pode confiar nesse Deus, consistentemente, assim como nós aprendemos com Daniel. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado porque Jesus morreu, mas ressuscitou pelo Teu poder, Deus. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Obrigado porque o Senhor livrou Daniel e o Senhor livrou Jesus. E isso é incrível, porque quando a gente pensa nessas vidas, nessas inspirações, a gente pode acreditar que existe um Deus nos céus que cuida de nós. Se nós formos fiéis ao Senhor, o Senhor é fiel a nós, o Senhor nos honra. Que nós possamos sair daqui com o nosso coração decidido a ser fiel e a Te buscar consistentemente, Deus. Que nós possamos ter uma fé inabalável, uma vida inabalável, uma vida mitnassá do nosso melhor, onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente faça. Que seja tudo para Te honrar e glorificar. Em Teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém.